Sim, mamães, como é difícil a arte de educar. Para nos ajudar, nós convidamos aqui a doutora Fernanda Sá. Obrigada, doutora. Doutora Elvia Martins. Obrigada. E o doutor Daniel Dutra, que é médico, mas hoje ele veio para cá na função de pai. Vamos chegar no acordo entre pai e mãe nessa conversa. Bom dia. Bom dia. Pessoal, nossa primeira pergunta é o seguinte: as mães ficam na dúvida, às vezes o filho desobedece e a mãe é enérgica, ou às vezes ela chega, não, filhinho, não é assim. E aí, como é que a mãe pode encontrar esse equilíbrio entre o nem tanto e nem tão pouco? A gente fala um pouquinho que existem estilos parentais, né? Sim. Qual que é esse equilíbrio, né? A gente fala muito que o estilo autoritário, né, é contra o estilo permissivo. Então, quando a gente fala em estilos parentais, a gente está falando um pouquinho disso. São características que têm duas vieses, tanto os limites e as regras, como a afetividade. Então, são duas características muito fortes dos pais, que é justamente quando é que eu coloco regras, quando é que eu dou amor. Isso dá para fazer junto? Sim. Dá, né? Existe um caminho do meio, um estilo chamado participativo, né? Que as pesquisas já mostram que é o melhor estilo. Então, por que a gente gera tanta dúvida? Porque o estilo autoritário demais, ele gera consequências no comportamento das crianças. Nós temos crianças mais obedientes, sim, né? Mas a gente quer a criança obediente o tempo inteiro? É uma pergunta, né? Nós temos características que geram... Eu quero meu filho obediente o tempo inteiro. Mas quando ele crescer, Aline, você quer ele obedecendo todo mundo? Você não quer a criança que critique, que tenha opiniões próprias? Né? Então, a gente tem que pensar bastante no que o estilo autoritário pode trazer. Né? A gente tem crianças que podem ter melhor desenvoltura, sim, na escola, né? Porque ela obedece muito bem, né? Um estilo que impõe as regras, mas também a gente pode ter uma criança muito mais com autoestima mais baixa, que ela tenta agradar o tempo inteiro, ela muitas vezes não consegue atingir as exigências daquele pai, que ele tem que ser perfeito, tem que ser bom o tempo inteiro. Em termos práticos, no seu dia a dia, na sua família, como é que funciona? Olha, eu tenho uma filha só, minha filha tem 3 anos, a Beatrice, e eu sempre tive muito medo antes de ter a Beatrice. Eu não sabia muito bem como, se eu ia funcionar como pai, entendeu? Era pai de primeira viagem, você fica com medo. Mas eu sempre tive muitas conversas com a minha esposa, a gente sempre conversou bastante sobre isso, e eu resolvi encarar esse desafio. Eu acho que as pessoas confundem um pouco a firmeza com ignorância, ou com violência, ou com palmada. Eu acho que isso é diferente. Já tem 3 anos que eu tô com a Beatriz, eu nunca precisei gritar com a Beatriz. Mas isso não significa que eu não sou firme na criação. Isso não significa que eu não imponho regras e que eu não imponho limites. Mas esses limites, eles podem ser impostos com gentileza, eles podem ser impostos com conversa. Eu sou muito adepto de sempre conversar, explicar por que é que eu estou... acho que nos nossos pais de antigamente era sempre um porquê não, né? Não faz isso, por quê? Por que não? Por que não? Nossa, é verdade. Por que não? Por que não e pronto. Agora né? não, agora eu tenho muito um estilo de, tipo assim, filha, não pode fazer isso por causa disso. E aí eu espero que ela entenda. Quando ela não entende, eu disse, olha, papai já disse que não pode. E sempre com gentileza, sem precisar gritar e tudo. Se ela faz uma birrinha, faz, às vezes isso é normal, toda criança vai fazer uma birra, às vezes a gente entende, dá o tempo dela e diz assim, olha, mesmo assim, você fazendo birra, isso não pode, papai já explicou, vai ser assim, e aí até agora tem dado certo. Algumas vezes vocês já foram, né, ativos demais, poxa, vamos voltar. A conversa com a mãe, o pai, antes de tomar a decisão, acontece? Acontece. A gente sempre tenta estar alinhado para um não tirar a autoridade do outro. Sim, que sempre isso é grave, assim, né? olha, poxa, mas mamãe deixou. Como assim? Isso né? a gente, pode ser que uma hora desalinhe, mas até agora a gente tem procurado sempre se alinhar. Também a gente tem que entender que não somos pais perfeitos, ninguém nunca vai ser pai e mãe perfeito, né? Mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Aquela educação permissiva, é isso mesmo? Então assim, o que o Léo descreveu foi bem a educação permissiva, perfeitamente permissiva, né? Então, existem essas consequências mesmo. Um pai que coloca o filho em primeiro lugar somente, não dá regras e limites, sim. Um filho que vai ter uma autoestima elevada, ok, né? No sentido de que ele vai se gostar muito, ele vai ser o pequeno príncipe, a pequena princesa, né? Ok, mas não é o suficiente para uma criança se desenvolver em sociedade. Ela precisa respeitar limites e regras. E realmente, um pai que super protege,
cede, que tudo faz. E é um resultado, geralmente, de histórico. É um pai que, geralmente, teve uma educação autoritária e acha que agora eu tenho que ser permissivo. Sim. Só que isso é extremos, Aline. E nenhum extremo É bom, nem o né? autoritário, nem a gente dizer assim, agora o filho tem que respeitar a hierarquia e tal. Não é voltar para o anterior que resolve. Mas é uma também evolução. não é para o caminho totalmente ao contrário. Isso, então existe um meio, existe um estilo chamado participativo, autoritativo, que os americanos falam, Sim. e a gente já tem dado de pesquisa mesmo, confirmado, é o melhor estilo. Tem como, o Daniel falou, que ele consegue dar regras sem precisar ser agressivo. Violento, né? Sim, Sem precisar eu posso ser colocar, violento. eu posso dizer, filho, olha, você bateu no seu coleguinha, né? Não é legal bater no colega, né? Como é que eu faço para resolver? Eu preciso mandar o meu filho para tomar banho? Ser um irresponsável, precisa tudo isso? Ou basta a regra? A regra é suficiente, mas tem algumas características, consistência, o seu modelo precisa acontecer, a conversa de combinados com os pais precisa acontecer. Então, algumas questões importantes para que as regras sejam colocadas. O problema não está na falta delas, está como elas estão sendo colocadas. Vamos agora saber o que as nossas profissionais e o nosso pai. Quero lhe ouvir primeiro. É assim que você age na sua casa com a sua filha? A gente não precisa castigar filho, bater, palmada, falar alto. É só a gente se colocar. O filho, eu tiro pelo meu trabalho, tento olhar para minha filha e entender o que ela está passando naquele momento. É claro que tem que ter as consequências, como ele falou, né? Se tem uma atitude ruim, alguma coisa, aquela consequência tem que existir. Mas um castigo, uma palmada ou gritar, esse tipo de coisa, eu tento refletir como se eu faço isso com as pessoas do meu trabalho. Quando eu chego no meu trabalho, ou quando eu chego com as pessoas com quem eu convivo, da minha família, eu grito com aquelas pessoas, eu xingo aquelas pessoas, ou eu bato naquelas pessoas, eu digo assim, vocês fez um trabalho muito ruim. Não, eu tenho uma maneira de se portar e de falar sobre aquilo. E é isso que eu tento refletir com a minha filha. É de tentar explicar para ela por que aquela atitude não é legal, que consequência aquilo ali pode ter. Eu acho que o castigo, realmente, ele não vai criar, pode funcionar naquele momento. Ela vai obedecer, ela vai ficar com medo. Mas o que é que eu quero para minha filha no futuro? Quem é o tipo de adulto que eu quero que ela seja? Um adulto autoconfiante? Um adulto com capacidade de resolver seus próprios problemas? Com menos ansiedade? Com menos depressão? Eu não quero só que ela seja um adulto de sucesso, eu quero que ela seja um adulto de sucesso, mas um adulto feliz, um adulto autoconfiante, um adulto que não tem ansiedade, medo de errar e esse tipo de coisa. Eu acho que o castigo não leva nessa direção dessas qualidades.